A paz do Senhor Jesus a todos. Esse amigo aqui que vos fala é o pastor Marivaldo. Estamos aqui mais uma vez no propósito de 31 dias e 31 capítulos do livro de 1 Samuel. Hoje é o terceiro dia e assim também o terceiro capítulo, aonde a Bíblia fala sobre Deus fala com Samuel numa visão. Aqui a Bíblia está dizendo, a partir do versículo 1, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante a Eli. E ele, diante do Senhor, servindo. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. O que é isso? Era muito raro ouvir alguém falando de Jesus, ou alguém falando o nome do Senhor, a revelação de Deus. Hoje é mais frequente, não é verdade? Certo dia, estava deitado no lugar acostumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer, ponto de não poder ver. Falando que Eli já não enxergava tão bem, E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Eita Deus poderoso! O Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Correu até Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, torne-se a deitar. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor, o próprio Deus, chamar: Samuel. E este o levantou e foi até Eli: eis-me aqui, pois tu me chamas, se me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torne-se a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor a ele. Ali Samuel não tinha nenhuma experiência de ouvir a voz de Deus, porque ele pensava que era a voz do profeta, era o profeta que estava dizendo, era o profeta Eli, que no caso o sacerdote, que estava dizendo, mas não era. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Para você ver, até o próprio Eli teve dúvidas. Pensou que Samuel estava ouvindo vozes estranhas, alucinado com alguma coisa ali na casa do Senhor. Mas aí o próprio Eli entendeu que quem estava ali chamando era o próprio Deus. E pois Eli disse a Samuel: vai deitar, se alguém chamar, dirá: fale, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e deitou. Então veio o Senhor ali e esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Gente, aqui o Senhor Jesus ali falando conosco, às vezes a gente ouve a voz do Senhor e não dão crédito pensando que era a voz do homem. É a voz do irmão, a voz do pastor, a voz da missionária, dos obreiros. Mas na verdade, quem está falando é o próprio Deus. É como este propósito. Nós estamos nesse propósito, vai ser 31 dias.
no propósito do livro de 1 Samuel. Então, damos mais ouvido à palavra de Deus. Vamos dar mais ouvido à palavra do Senhor. E disse aqui, e disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, o qual todo o que a ouvir lhe terirão ambos os ouvidos. Naquele dia sucedeu contra Eli todo quanto tenho falado a respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse: julgares a sua casa para sempre, para a iniquidade que em conhecia, porque seus filhos fizeram execráveis, e ele não repreendeu. Você vê que ele estava com uma situação com os filhos, como nós já falamos aqui um pouco antes. Então, Deus começou a falar com Samuel. Deus começou a falar com Samuel já para preparar Samuel como profeta, né? Para assumir o cargo dentro da casa do Senhor. E aqui diz: portanto, jurei a casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifícios e nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu a porta da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho? Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: o que o Senhor te falou? Peço que me não encubra. Assim Deus te faça que bem lhe aproveis, e me encobri-lhes alguma coisa de tudo que te falo. Então Samuel lhe referiu tudo, nada encobri, e disse a Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprover. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. O que isso quer dizer? A obediência, o temor que Samuel tinha para com o Senhor. Então, esse é o segredo de nós vencermos. E aqui, continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto a sua palavra e o Senhor se manifestavam ali a Samuel. Então, para vocês entenderem isso aqui, essa história, o Senhor chamou Samuel para uma missão. Chamou Samuel para o poder dele ser manifestado na vida de Samuel. E ao decorrer desta campanha, deste propósito, eu creio que Deus vai falar conosco, vai nos abençoar, vai fazer-nos crescer cada vez mais nos propósitos do Senhor, na palavra do Senhor, para que viemos ser andando sempre no caminho certo, no caminho do Senhor, povo de Deus. Então esta é a palavra que Deus nos entregou hoje, aonde está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 3, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoa a todos, um forte abraço. Amanhã estaremos de volta de novo com uma palavra de fé e vamos para o capítulo 4, aonde nós vamos falar mais deste livro em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fique com Deus e até amanhã, assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.